Existe uma busca para decifrar a própria inteligência. E essa é a meta que move uma das mentes mais brilhantes do nosso tempo e a empresa dele. É uma jornada para criar algo que pode, para o bem ou para o mal, redefinir completamente o futuro da humanidade. Olha, isso não é só uma meta de negócios, é a obsessão de uma vida. A gente não está falando de um app um pouco mais inteligente ou de uma assistente de voz melhor, não. Estamos falando de desvendar o mecanismo fundamental do pensamento, para depois conseguir reconstruí-lo. E para a gente entender uma missão tão grandiosa assim, a gente precisa voltar para o começo. A semente dessa ideia toda, ela não nasceu num laboratório de alta tecnologia, não. Nasceu num jogo de estratégia bem antigo, o xadrez. O grande prêmio dessa jornada toda tem um nome, IAG, ou Inteligência Artificial Geral. Pensa nisso não como uma IA que é boa numa única coisa, tipo jogar xadrez, mas sim como uma que pode aprender e dominar qualquer tarefa intelectual, igualzinho a um ser humano. É como se fosse a busca pelo canivete suíço da cognição. A jornada do Demis Hassabis parece que foi desenhada para essa missão. Primeiro, ele virou mestre na estratégia, lá no xadrez. Depois, ele foi criar mundos virtuais como desenvolvedor de games. E, por fim, foi estudar o hardware original da inteligência, o cérebro humano. Cada um desses passos foi uma peça fundamental na construção da DeepMind. E aí, no meio de um torneio de xadrez, veio o estalo. O Hassabis olhou para aquela sala lotada de mentes geniais focados em 64 casas de um tabuleiro e pensou: que desperdício de potencial! E se toda essa capacidade intelectual amplificada por computadores pudesse ser usada para resolver o câncer ou a crise do clima? Foi nesse momento que a ideia da DeepMind nasceu. Mas como é que se constrói uma inteligência do zero? Era preciso um playground, sabe? Um ambiente controlado para ensinar, testar, aprimorar essa nova mente digital antes de soltar ela nos problemas complexos do mundo real. E a resposta para isso foram os videogames. Por quê? Porque um jogo é um universo fechado. Tem regras claras, um feedback imediato e um objetivo bem simples: fazer a maior pontuação possível. É ou não é o campo de treinamento perfeito para uma IA aprender na base da tentativa e erro, mas numa velocidade absurda? E aqui que a mágica acontece. A IA não é ensinada a jogar. Ninguém chega lá com um manual de regras. Ela simplesmente começa a jogar, de forma aleatória. Cada vez que a pontuação sobe, ela ganha uma recompensa. Cada vez que desce, uma punição. Agora imagina repetir isso milhões e milhões de vezes. A IA não só aprende as regras, ela descobre estratégias que nem um ser humano jamais tinha pensado. E a primeira prova de que isso funcionava foi espetacular. No clássico jogo Breakouts, depois de umas 500 partidas, a IA descobriu sozinha a estratégia mais eficiente de todas: cavar um túnel na lateral para os blocos, para a bola ficar ricocheteando lá em cima. Ninguém programou isso. Foi uma faísca de criatividade, a prova de que a máquina estava de fato aprendendo. Depois de dominar os jogos de Atari, a DeepMind mirou no Everest dos jogos de tabuleiro, o Go. A complexidade aqui é uma coisa difícil de imaginar. Pensa só, existem mais jogadas possíveis no Go do que átomos no universo conhecido. Os computadores não conseguiam vencer só na força bruta, no cálculo. Precisava de algo que parecesse intuição, uma coisa que todo mundo achava que era exclusivamente humana. E aí veio a jogada 37. No meio da partida contra a lenda Lee Sedol, o AlphaGo fez uma jogada que deixou todo mundo de queixo caído. Os comentaristas disseram que foi uma jogada linda, criativa, quase divina. A própria máquina calculou que a chance de um humano fazer aquela jogada era de 1 em 10 mil. Foi um momento de inteligência sobre-humana, ali, ao vivo. A vitória do AlphaGo não foi só sobre um jogo, entende? Foi um divisor de águas que acordou o mundo. Governos, empresas, todo mundo percebeu o poder dessa nova tecnologia. E isso deu início a uma verdadeira corrida espacial pela supremacia em IA. Então, vencer o campeão mundial de Go foi um marco. Mas, lembrando daquela visão original do Hassabis no torneio de xadrez, o objetivo nunca foi só vencer jogos. Era hora de apontar essa nova inteligência para os desafios do mundo real. A equipe então saiu do mundo organizado dos jogos e mergulhou no caos da biologia. O alvo? Um problema que atormentava os cientistas há 50 anos: o código secreto da própria vida. Esse desafio é conhecido como o problema do enovelamento de proteínas. Pensa nas proteínas como as pequenas máquinas que fazem tudo funcionar no nosso corpo. A forma 3D delas determina o que elas fazem.
E por 50 anos, prever essa forma a partir da sequência genética era um quebra-cabeças gigantesco. Resolver isso significaria revolucionar a criação de remédios. A jornada do AlphaFold foi bem dramática. Eles ganharam a competição em 2018, mas a precisão ainda não era boa o bastante para os biólogos usarem no dia a dia. Foi um balde de água fria. Mas, em vez de desistir, eles reconstruíram tudo do zero. E em 2020, eles voltaram e não só venceram, eles basicamente resolveram o problema. 200 milhões. O que será que esse número significa? Esse é o número de estruturas de proteínas que o AlphaFold previu. E aí, num gesto inédito, a DeepMind liberou tudo de graça para toda a comunidade científica. Basicamente, eles entregaram o mapa de quase todas as proteínas que a ciência conhece. Um presente que acelerou a pesquisa biológica em décadas. Do xadrez ao código da vida, o poder dessa tecnologia é inegável. E isso nos leva à questão mais importante de todas. Com o poder desses em mãos, um poder de transformar o mundo, como a gente garante que essa transformação seja para melhor? Essa comparação com o projeto Manhattan que criou a bomba atômica não é à toa. Ela mostra o tamanho do que está em jogo aqui. A gente está lidando com uma força que pode, para o bem ou para o mal, remodelar o mundo. E essas perguntas não são para um futuro distante, não. Como se governa algo que pode ficar mais inteligente que a gente? Como se evita que essa ferramenta se torne a arma ou o sistema de vigilância definitivo? As respostas para isso vão definir o tipo de sociedade que teremos nas próximas décadas. E o mais preocupante, talvez, é que esse alarme não vem de críticos de fora, vem dos próprios criadores da tecnologia. Eles estão lá, na linha de frente, vendo essa aceleração exponencial e nos avisando: a revolução está chegando mais rápido do que a gente imagina. A busca para decifrar a inteligência está chegando nos seus lances finais. O tabuleiro mudou e as peças não estão mais só nas mãos dos cientistas. A próxima jogada, agora, pertence a toda a sociedade. A pergunta que fica é: qual vai ser o nosso movimento?